Olá, tudo bem? Eu sou Abel Paulo Vemba e você está no canal Aconteceu no Mundo. No tema de hoje eu vou abordar acerca da idolatria. Idolatria é um problema que está em nossas mentes. Idolatria é uma prática que está constante no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Porque existem muitas formas de idolatrar, existem muitas formas de idolatria. Idolatria é o ato de prestar culto, prestar adoração a uma determinada entidade religiosa, a um determinado Deus ou a uma determinada coisa. Se nós passamos demasiado tempo nas redes sociais, aquilo é um facto, é uma idolatria de facto. Se nós prestamos demasiada atenção a mulheres, envolvendo-nos com mulheres e tudo mais, de facto aquilo é uma idolatria. O nosso Deus são os prazeres da carne, os nossos deuses são as mulheres, ok? Isto é idolatria, uma breve explicação do que é idolatria, porque não posso falar de idolatria sem antes definir o que é a idolatria. E este foi a introdução do meu tema. Este é o momento mais do que nunca em que precisamos pregar o Evangelho, em que precisamos pregar a boa nova de forma tão veloz como nunca antes fizemos, ok? Foi só algum suporte que eu queria vos dar, não é? Para aqueles que são pregadores também. No entanto, vamos abrir, nós vamos ler primeiro. Eu estou aqui já aberto a minha Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo também é um grande livro, não é? Êxodo junto de Deuteronômio, que são livros que falam praticamente dos 10 mandamentos, não é? Os mandamentos que foram entregues a Moisés, especificamente por Deus, foram escritos pelos dedos do Espírito Santo. Então temos aqui Êxodo 20, capítulo 3, que diz assim o seguinte. Êxodo capítulo 20, versículo 3, diz assim: não terás outros deuses além de mim. É um facto. Versículo 5 diz: não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus veloso, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem ou desprezam, como dizem em outras Bíblias, em outras traduções. Mas trato com bondade até 1000 gerações as que me amam e obedecem os meus mandamentos. Aqueles que obedecem os seus mandamentos, Ele abençoa até a 1000ª geração desse mesmo povo que obedece a sua palavra. Idolatria não é que seja alguma coisa má, mas no entanto a palavra de Deus diz assim: é impossível agradar a dois senhores, porque a um você irá aborrecer e a outro você irá glorificar, a outro você irá deixá-lo feliz. No entanto, é impossível agradar a dois deuses, ok? Como dizem cá algum termo cá na terra, não é? É impossível agradar a gregos e a troianos. No entanto, é importante que você tenha somente um Deus para adorar. É importante que você conheça o Deus verdadeiro. É importante que você saiba quem é o Deus verdadeiro. É importante que você entenda que o Deus verdadeiro não tem rosto. É importante que você entenda que o Deus verdadeiro não é algum objeto que se toque nas suas mãos. É importante que você entenda que o Deus verdadeiro não é alguma escultura feita ou lapidada por mãos humanas. É importante que você entenda, compreenda que não há um Deus que está aqui entre nós de forma física, como muitos de nós cá fizemos, adoramos a profetas, como muitos de nós fizemos, nos prostramos diante de joelhos, diante do chão, perante algumas pessoas que se dizem profetas. Vou aqui dizer o nome de Simão Kimbam, Simão Toco, o apóstolo de Simão Toco. É algo muito abominável. Tu não podes prostrar perante um homem semelhante a ti, ok? O homem a quem nos devíamos nos prostrar já se foi há 2000 anos atrás. Alguns se prostraram diante de Jesus e alguns o rejeitaram, como diz a palavra. Ele veio salvar os seus, mas os seus os rejeitaram. Ele veio para os judeus, se não me engano, mas os judeus os rejeitaram.
No entanto, nós devemos ter em mente, nós devemos pensar com zelo, pensar com entendimento. O apóstolo Paulo dizia assim: ora, vocês devem orar com entendimento e com sabedoria, também com espírito. No entanto, nós devemos adorar a Deus, nós devemos orar a Deus com o nosso coração, com o nosso espírito, com entendimento e com sabedoria, porque com entendimento nós podemos crer, nós podemos dizer que não há lógica nós adorarmos a uma estátua, a um boneco, não há lógica, algo que nós pegamos, algo que se parte, nós vamos nos ajoelhar perante a esta escultura que foi feita por um homem, que nos foi incutido em nossa mente por um homem, que nós devemos adorar aquela estátua porque de facto é um Deus. Se fosse assim, no entanto, os verdadeiros deuses seríamos nós, os humanos, no entanto, porque fomos nós quem lapidamos, fomos nós quem construímos, quem demos formas a esses deuses, a Santa Maria, a Mamã Mushima, a quem muitos de nós quem agora adoramos, não é? No entanto, orar com entendimento é isso, orar com entendimento e sabedoria, que não é isso. Você vai pensar, você vai analisar tudo aquilo que o mundo vos apresenta, aquilo que os profetas vos dizem. O apóstolo Paulo dizia assim o seguinte: vocês têm de ter capacidade para analisar, vocês têm de ter capacidade para analisar as palavras que vos dão, não é? O apóstolo Paulo, em outras palavras, queria dizer: vocês não podem só dizer simplesmente amém, amém a cada palavra que vocês ouvem, a cada pregação que vocês ouvem. Vocês devem analisar com zelo a cada palavra que vos é mostrada, que vos é anunciada. O apóstolo Paulo dizia o seguinte: então, nós temos que ter muito cuidado, muita cautela em adorarmos algumas doutrinas, em adorarmos alguns deuses, porque se nós temos conhecimento, devemos usar o conhecimento, devemos pensar que alguma coisa que o homem fez, algum boneco que o homem fez, não nos pode salvar. Isto é um facto, é uma realidade. Não uma estátua nos vai salvar. A Mamã Mushima não te vai salvar. A Mamã Mushima não te vai dar a vida eterna. E por outro também eu tive a conversar com um amigo meu que é da Igreja Católica. Eu disse para ele: por que vocês na Igreja Católica têm o hábito de se prostrar, de adorar a estátua da Mamã Mushima, da Maria, da Virgem Maria? Por que vocês fazem isso? O meu amigo disse o seguinte: não tem como você não adorar a Maria, porque a Virgem Maria foi a única virgem cá na terra, foi a única mulher que teve o privilégio de carregar Cristo na barriga. Ele disse isso, e é um fato. A Maria foi a única virgem encontrada na terra digna de carregar no seu ventre aquele que traria a salvação ao mundo, Cristo. É um fato, mas aquilo não lhe faz ser uma deusa, não lhe faz ser uma santa, ok? Não lhe faz ser uma santa. Um amigo disse isso, o jovem disse-me o seguinte: nós devemos adorar Maria porque ela trouxe Jesus ao mundo, ela carregou Jesus na barriga, então ela é poderosa também porque ela carregou Cristo. Então, para calar a boca de quem acha que a Maria, a Santa Maria, deve ser adorada, deve ser cultuada, nós temos aqui para vocês, eu tenho para vocês também, rapidamente, o livro de Mateus, né? Mateus, vamos lá rapidamente, faz favor. O livro de Mateus, capítulo 12, versículo 46 a 50, diz assim a palavra do Eterno. Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Jesus perguntou: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Depois disse o seguinte: e estendendo a mão em direção aos discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e minha mãe. Você viu o que é que Jesus disse? No entanto, com isso eu creio que de facto a Maria, por ser agraciada por carregar Cristo em sua barriga, de facto ela não fazia a vontade de Deus, ela não adorava Deus. Por isso é que Jesus não foi ter com ela, por isso é que Jesus disse isso: ela não é minha mãe porque não faz a vontade do meu Pai. Quem é minha família, quem é meu irmão são vocês, meus discípulos, que fazem a vontade de Deus, que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Só para vocês verem que
não há base fundamental, não há porque vocês adorarem a Virgem Maria. Acordem, não há necessidade de vocês adorarem a Virgem Maria. Não há necessidade, não há cabimento, não há sentido nisto de vocês adorarem a Mamã Mushima, de vocês adorarem a estátua da Virgem Maria. Não há necessidade, não há fundamentos bíblicos, bases bíblicas para vocês adorarem a Virgem Maria. A Virgem Maria não fazia a vontade de Deus, não adorava a Deus. Jesus disse, cá está, livro de Mateus capítulo 12, versículo 46 a 50. A Virgem Maria não merece ser adorada. A estátua da Mamã Mushima não merece. Aquilo é apenas um boneco, um retrato, uma estátua. Como é que você, homem idôneo, no seu perfeito juízo, vais adorar a uma estátua que foste tu quem fizeste? Sinceramente, para você adorar uma estátua, adorarias um homem, porque de fato o homem está acima da estátua, porque foi o homem quem forjou a estátua. Se vocês consideram assim a estátua, por que é que não consideram homem? Eu não entendo isso. Se fosse para apontar um falso Deus, seria o homem, porque o homem foi quem fez a estátua, mas ao contrário, vocês adoram a estátua, que é alguma coisa que você próprio fez. Por favor, não há cabimento, não há fundamento para vocês adorarem a Virgem Maria, para vocês adorarem a estátua da Mamã Mushima. Isto é um pecado, um erro grave que vai vos levar à morte. E vocês não vão para o céu de forma nenhuma se vocês continuarem a idolatrar a Virgem Maria, se vocês continuarem a adorar o Simão Kimbangu, a adorarem outros profetas, achando que eles são enviados de Deus. Não há salvação para vocês. Apenas vocês devem adorar ao único Deus que não há rosto. O Deus que nós adoramos de facto agora já se foi, para já subiu aos céus, e neste momento não há quem lhe represente, não há quem nós devemos nos ajoelhar perante a Ele que nos possa dar salvação. Não há ninguém. A Bíblia diz que vai no teu quarto, ajoelha-te e ora para o teu Pai que está em secreto, para que secretamente Ele te possa abençoar. Vai no teu quarto, se tranque, ore para o teu Pai em secreto, ok? No entanto, o Deus que nós o Deus que nós queremos, devemos adorar, a verdadeira doutrina, o verdadeiro Deus, aquele que não está entre nós fisicamente, mas está espiritualmente. No entanto, não há uma estátua que lhe dignifique, não há alguém que lhe represente presencialmente, não há algum artefato que nós podemos nos prostrar perante a esta estátua e colocá-lo no lugar de Cristo Jesus. Não há rosto de Jesus, não há rosto, não há. O Deus que devemos adorar agora não está entre nós fisicamente, portanto não há nenhuma estátua onde devemos nos prostrar para nos dar salvação. De facto, apenas nós devemos nos ajoelhar e com fé confessarmos que Deus que está sentado à mão direita do Pai Todo-Poderoso é aquele que nos pode dar salvação, é aquele que nos observa, é aquele que nos salva, que nos cura, que nos liberta. Agarre essa palavra, por favor, em nome de Jesus. Esse foi o tema que eu queria trazer, essa foi a breve exortação que eu queria trazer para vocês, não é? Concernentemente à falsa doutrina e aos falsos ídolos. E eu quero que vocês fiquem com o livro de Deuteronômio, Deuteronômio capítulo 4, versículo 28. Diz o seguinte: lá vocês prestarão culto a deuses de madeira e de pedra, deuses feitos por mãos humanas, deuses que não podem ver, nem ouvir, nem comer, nem cheirar, ok? Vocês não podem adorar nenhum Deus feito por barro, feito por madeira, feito por pedra. O único Deus a quem devemos adoração já se foi, está lá no alto, está espiritualmente entre nós, não está carnalmente. Não tem como nos apalpar Deus nesse momento, ok? Desfaça-se da falsa doutrina, desfaça-se da idolatria falsa, idolatra somente a Deus, Criador dos céus e da terra, aquele que morreu por nós, que está sentado à destra do Pai Todo-Poderoso, ok? Ele não tem rosto. Ninguém do século presente conhece o rosto de Deus, conhece o rosto de Jesus. O próprio ator, o próprio rosto que interpreta Jesus em várias novelas e filmes, muitos de nós adoramos este rosto porque não sei como é que está o pensamento humano, mas nós adoramos até o ator, até o homem que fez o papel de Jesus nos filmes, nós o adoramos por quê? Nenhum homem no século atual conhece o rosto de Jesus, nenhum, ok? Por favor, fiquem atentos, fiquem extremamente atentos,
porque Deus não está aqui presente em nós, não está de forma presencial, mas está de forma espiritual entre nós. Disfarce-se da falsa doutrina, fuja dessas igreja católica que não idolatram o verdadeiro Deus, que não idolatram a Cristo Jesus, que não falam de cruz, que não falam de sacrifício na cruz, que não falam de Jesus Cristo, que não pregam a verdadeira palavra de Deus, a verdadeira palavra que liberta. Fujam da igreja Simão Toco, fujam da igreja quimbanguista que se ajoelham perante homens, fujam dessas igrejas, manos, ok? Fiquem com Deus.